Estudo para o INSS, mais perguntas de previdenciário. Eu vou ler mais aqui. Respondi umas perguntas do 23 até o 62. São umas 40 perguntas. Todas elas de alternativa de A a B, C, D. Vamos lá. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de... Essa aqui eu acertei. De 2 anos, os mandatos são de quê? Já caiu essa questão dessas na prova do INSS. A pergunta é: mandato de 2 anos podem ser conduzidos de imediato a uma única vez. Segunda questão, essa que eu também acertei. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social. Todas as estão corretas. Ou seja, compete ao Conselho estabelecer diretrizes gerais de apreciar as decisões e políticas aplicáveis à Previdência Social. Compete a participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. E compete apreciar, aprovar os planos e programas de Previdência Social. Todas isso estão certas. Essa que eu acertei também. 25. A pessoa que exerce mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado ao regime próprio de Previdência Social, será considerado pessoa... Essa aqui eu acertei porque eu sabia que era um segurado obrigatório. Bom, o mandato eletivo. Bom, é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? É um segurado obrigatório ou um segurado facultativo ou especial? Essas são as perguntas. E ela é um segurado obrigatório e é uma pessoa física. Certo! Próxima questão. Servidor 26. Servidor ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquia. Esse aqui é o cargo em comissão. Eu sei que o cargo em comissão é RGPS, tá? Sem vínculo efetivo, autarquias inclusive em regime especial, as fundações públicas são... Daí ele fala, pergunta fala, é um segurado obrigatório, se é um segurado facultativo, se é afiliado à Previdência Social ou se é segurado especial. Não é segurado especial, não é segurado não afiliado, não é segurado facultativo. É um segurado obrigatório, é o A. Acertamos! Próximo é uma questão que eu acertei também, 27. O servidor civil ou militar da União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias, fundações, e é excluído do regime geral de previdência social se for substituído nesta lei. Desde que, daí quando é que é excluído? Isso aqui eu não tinha lembrado disso, mas as alternativas me fez acertar. Eu não tinha estudado isso aqui de servidor civil. Quando que ele é excluído? Quando ele tem outro vínculo empregatício. Espera. A pergunta é do... exclusivo do RGPS. Quando esteja sujeito a sistema próprio de previdência social, quando esteja recebendo algum benefício previdenciário, ou quando não acumule cargos ainda de que forma legal. Daí eu escolhi o esteja sujeito ao sistema previdenciário ao sistema próprio previdenciário, que é o que normalmente está em todas as outras questões desse tipo. Bom, é simplesmente assim, se a pessoa não está escrito um RPPS, um regime próprio, ela sempre é RGPS, basicamente. Já que está perguntando se o cara saiu do RGPS, e então eu escolhi a que estava falando que ele tinha um próprio regime próprio. E acertamos. Próxima questão. Consideram-se acidentes de doenças de trabalho as seguintes entidades mórbidas. A doença profissional. Mórbida significa perigosas, doentes que machucam e dão problemas. Assim, entendida produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Esse é o treco, certo? A próxima questão. Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Daí, esse aqui eu errei. Você tinha que falar que, tipo, a pessoa que se mantém qualidade de segurado é, tipo, crianças, dependentes, ou pessoas que foram demitidas, elas têm um tempo que continua lá. Bom, daí a opção correta é, todas as alternativas estão certas, que é sem limite de prazo que está em gozo de benefício. Essa que foi a que eu tinha escolhido. A segunda é até 12 meses após cessar a segregação, o segurador acometido de doença de segregação compulsória. Uma doença que faz o cara ter que sair do emprego, certo? Essa aqui o cara fica por um mês ainda com qualidade segurada. E 12 meses após livramento do segurado recluso.
Um cara que estava preso, ele continua sendo segurado por 12 meses. Legal, né? Próxima questão, essa aqui eu também errei. Presume-se caracterizada a incapacidade acidentária. Quando? Quando é que é capacidade acidentária? A resposta é estabelecido o nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade em conformidade com o que dispuser o regulamento. Essa aqui eu errei por causa que eu entendi que uma característica. Eu não conheço isso aqui, não sei onde é que está, em qual letra, mas eu entendi como uma capacidade caracterizada a capacidade sedentária, uma coisa que não seria no contexto de acidente de trabalho. Porque isso não é meio lógico, isso não é muito lógico no contexto de direito previdenciário. Então, se eu tivesse sacado isso, eu já teria entendido que a que eu escolhi estava errada. Mas, então, um acidente de trabalho tem que ter estabelecido um nexo técnico epidemiológico, sacou? Que o trabalho causa essa doença, sacou? Daí tinha duas questões dessas e eu tinha escalado essa por causa do meu entendimento errado. Ah, essa aqui está certa, é a primeira que eu acabei de ler, estabelecido o nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo decorrente da relação entre a atividade de empresa e a entidade mórbida motivadora de compatibilidade de conformidade. A que eu tinha escolhido era a que não estabelecia um nexo. Próxima questão. No cálculo do valor de renda mensal do benefício inclusive de decorrente de acidente de trabalho serão computados. Sobre a computação. Isso aqui era, todas as alternativas estão corretas. É computado para o segurado, empregado, trabalhador avulso os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição devidas ainda que não recolhidas pela empresa sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis. Também é computado para o segurado, empregado, trabalhador avulso e o segurado especial o valor mensal do auxílio acidente considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria. E também é computado para os demais segurados o salário de contribuição referente aos meses de contribuição efetivamente recolhidos. 32. O valor de benefícios em manutenção seja reajustado anualmente na mesma data do A. O reajuste de salário mínimo. Esse aqui é o certo, tá? Por data. Esse aqui eu acertei. Por data. Profrata. Não entendi o que está escrito aqui. De acordo com as suas respectivas datas de início no último reajustamento com base no UFR. Eu me lembro, eu escolhi essa aqui só por causa do UFR. Segunda questão, nem vou ler as outras questões que estão erradas, né? Próxima, 33. Segurado empregado em gozo de auxílio-doença será considerado na empresa. Esse aqui eu escolhi o licenciado, está certo. As outras questões eram dispensado e o desempregado. Não faz sentido, né? Em 34, o segurado de previdência social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança devido ao salário maternidade pelo período de, daí eu tinha que escolher um dos períodos entre 120, 90, 60 e 30 para que eu considerava entrar o salário maternidade de adoção. E eu escolhi um que eu achei razoável de 90 dias, 3 meses. Mas estava errado. Não sei se isso aqui mudou agora nos tempos atuais, mas antigamente era 60 dias, que era o salário de maternidade e adoção. Próximo, esse aqui eu acertei. A empresa deverá conservar a comprovantes dos pagamentos e dos atestados correspondentes pelo exame pela fiscalização de previdência social durante daí a conservação dos dados de previdência, certo? Eu escolhi o mais razoável, 10 anos. Aqui tinha a opção de 5 anos, não é. A opção de 20 anos também não é. E a opção de 10 anos é a certa. Próxima questão. O salário maternidade devido ao trabalhador avulsa será pago diretamente por quem? Daí eu escolhi a previdência social. A trabalhadora avulsa, ela é paga pela previdência social. Primeiro, uma trabalhadora avulsa não tem uma empresa, as opções, ela não tem uma empresa empregadora. A trabalhadora avulsa também não tem uma caixa de assistência social. Na verdade, nem sei o que quer dizer com a caixa de assistência social. A menos que ela esteja precisando de assistência social, mas não tem como saber isso no contexto aqui da pergunta, né? Daí eu só tinha a opção para mim de escolher a previdência social. E acertamos mesmo. 37. Segurado o valor de um salário mínimo, o salário maternidade para os demais segurados, pago diretamente pela previdência social, consistirá
Daí eu errei essa aqui, escolhendo quanto que é o salário de extra de valor pago de salário de maternidade, né? Em um valor tinha a opção de um valor correspondente ao ato do último salário de contribuição para segurar a empregada doméstica, o seu último salário. E isso está errado. Não, porque na verdade está certo. A resposta certa é dessa aqui, só para esquecer de falar. Não esqueci de falar, é a D. Todas estão certas. Ou seja, o último salário é contado para o salário mínimo, salário com a maternidade. Em 1/12 o valor sobre o qual incidiu a última contribuição anual para a Seguridade Social também é contado. E para o salário de maternidade, e em 1/12 de soma de 12 últimos salários de contribuição apurados em um período que não superior a 15 meses para demais segurados. Esse aqui também é o apurado por salário de maternidade. Esse aqui foi o que eu escolhi. Bom, mas só que todas estão certas, então. É engraçado, é muito chato quando todas estão certas e você escolheu uma porque você não conhece as outras, entende? Yeah. Mas na verdade nem tem muita pergunta de concurso que pergunta todas as alternativas estão corretas, né? Próximo, 38. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, apresentado ou não, a contar da data. A contar da data do... Daí eu tinha escolhido, essa que eu errei. Eu tinha escolhido a do óbito, quando requerida até 30 dias depois desse. Porque esse aqui eu lembrava de ter lido isso, eu considerava era certo. A segunda é quando requerida após 30 dias do óbito. A terceira é da decisão judicial no caso de morte presumida. E aí o problema aqui é todas as 30 vezes estão corretas. Então esse quando requerida após 30 dias e a decisão judicial também por morte presumida também está certa. Todas estão certas. Né? Próxima questão. Essa aqui eu errei também. Por morte presumida do segurado, declarado pela autoridade judicial competente depois de... Daí tinha que escolher um período aqui, entre 6 meses, 1 ano ou 5 anos. Outras alternativas corretas, né? Mas só que não faz sentido as alternativas corretas, então tinha que escolher algum caminho. E a resposta era 6 meses. E acabei de perceber uma coisa que eu não estava prestando atenção antes, mas todas as questões têm aqui os gabaritos estão com as bases dos artigos que elas são baseadas. E essa aqui é baseada no 8213, um artigo 78 da 213. 6 meses de ausência em concedida pensão provisória. Vou falar os artigos. É bem importante, né? Para que alguém ver esse vídeo, que provavelmente ninguém vai ver. O prazo de decadência de todos os... Deixa eu anotar aqui. Esse aqui é o artigo 103, 8213, 103. Esse aqui é o artigo 103 também. Esse aqui é o artigo 111. Esse aqui é o artigo 115. Quer dizer, esse aqui é o artigo 115. Esse aqui é o artigo 117. Esse aqui é o artigo 118. Esse aqui é o artigo 124. Esse aqui é o 131. Bom, o prazo para a questão 40. O prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão do benefício a contar do dia 1º do mês seguinte do recebimento da primeira prestação, ou, quando for o caso, do dia de tomar conhecimento da decisão definitória definitiva no âmbito administrativo, a resposta é 10 anos. Tinha que escolher entre 5, 10 ou 3 anos. Então, a próxima questão, eu também acertei. O direito de previdenciário para anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis. Efeitos favoráveis para seus beneficiários decaem em 10 anos, 15 anos, 20 anos ou todas. Daí, essa aqui é uma daquelas que não faz sentido escolher todas. Eu escolhi entre 10, 15 e 20 e escolhi a 10. 10 anos! 10 anos contados da data que foram praticados, salvo comprovado na terra. O resto está escrito técnico de comprovado e contadas, mesma coisa, só que tem datas diferentes. 10 anos é o certo. Próxima questão. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, afirmar e receber o benefício. Daí essa aqui eu tinha acertado. Ela... Como é que o menor pode pedir, o segurado menor pode pedir, dispuser do regulamento?
firmar recibo de benefício? A primeira opção é somente com a anuência do procurador. A segunda opção é independentemente da prestação de pais ou do tutor. E a terceira opção é após a anuência dos pais. Qual é a certa? E a resposta certa era independente de presença dos pais ou titular, um menor poderá dispuser, conforme dispuser o regulamento, firmar o recibo de benefício. Eu errei essa aqui, tá? Na verdade. Eu tinha escolhido isso aqui, mas depois eu mudei para todas as alternativas estão corretas. Isso aqui é a base do artigo 111 do 8.213. Podem ser descontados dos benefícios, imposto de renda retido da fonte, pensão de alimentação, alimentos decretado em instância judicial, ou contribuições devidas pelos segurados de previdência social. Qual que podem ser descontados? A última opção é todas as alternativas estão corretas. E a resposta é todas as alternativas estão corretas. Imposto de renda, retido da fonte, a pensão de alimentação de alimentos e contribuições sociais devidas podem ser retidas, podem ser descontadas. Isso é com base no artigo 115. Essa aqui eu tinha escolhido só a pensão de alimentações e por isso que eu errei. 44. Empresa ou sindicato ou entidade de aposentado devidamente legalizada poderá, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se de relativamente a seu empregado ou associado respectivas dependentes de. A resposta certa é... vamos pular. Todas as alternativas são corretas, com base no artigo 117. O que está correto aqui? O processo de requerimento de benefício, preparando e instruindo de maneira a ser despachado pela Previdência Social. B. Submeter o requerente ao exame médico, inclusive complementar, encaminhando à Previdência Social o respectivo laudo para efeito de homologação e posterior concessão de benefício que depender da avaliação de incapacidade e pagar o benefício. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidental, independentemente da percepção do auxílio-doença pelo prazo de mínimo de 12 meses. Legal. Acertamos. Na verdade, eu errei esse aqui, né? Eu tinha escolhido o máximo de 12 meses, mas, sabe, quando aparecem essas coisas de máximos, é uma pegadinha, porque quando escolhe máximo, quer dizer que os carinhas podem escolher, tipo, só um mês. Só um mês. Eles querem ferrar com a vida dos outros, eles escolhem só um mês pra pagar. Entendeu? Por isso que tem que ter um mínimo. Próxima questão. Salvo no caso do direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto de seguintes benefícios previdenciários. O que não pode ser servido beneficiário? Essa aqui você tem. A aposentadoria auxílio-doença, mais de uma aposentadoria, salário maternidade e auxílio-doença ou todas as alternativas? Quais que não é permitido ser em conjunto? A resposta é todos. Todos não podem, nenhum desses caras podem ser conjuntados, tá? Com base no artigo 124 do 8.2003. O ministro de Previdência e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a administração previdenciária federal relativamente aos créditos previdenciários baseados no dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do seu STF. A resposta certa é, a primeira opção é abster-se de o STF possa abster-se de constituí-los. A segunda é o STF possa retificar seu valor de ou declarar-os extintos de ofício quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa. E o terceiro, a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal possa formular a existência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos e decisões judiciais. Qual é a certa? É a D. Todas essas estão certas, com base no artigo 131 do 8.213. Tudo que eu acabei de ler está certo, tá? Próximas questões são com base no decreto 3048, que também cai no Previdência na INSS, certo? Esse é o primeiro no artigo 2. Quer dizer, o primeiro é no artigo 1, o segundo é no artigo 2, o terceiro é no artigo baseado no artigo 9 do 8.348. A Seguridade Social obedecerá a seguintes princípios diretrizes. Os princípios. A expressão certa é todas estão certas. A universalidade é um princípio.
de cobertura e de atendimento de uniformidades equivalentes aos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. A seletividade é um princípio de distribuição de prestação de benefícios e os serviços de atividades de valor benefícios de forma a preservar-lhes poder aquisitivo. E a equidade é um princípio, na forma de participação do custeio, diversidade e de financiamento. As atividades, próximo 49, as atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios de diretrizes. De novo, os princípios, e a resposta de novo é todas as alternativas estão corretas. Os caras escreveram todas as coisinhas bonitinhas. É princípio. Diretriz, o acesso universal e igualitário ao provimento das ações e serviços mediante sede regionalizada e hierarquizada, integrantes de um serviço único. Também é princípio diretriz, a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. E também é um princípio diretriz, o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, participação de comunidade na gestão e fiscalização e acompanhamento das ações de serviços de saúde. Artigo, próxima questão, 50. Essa aqui eu também acertei. O produtor parceiro, meieiro e arrendatário, esse aqui eu sei de carinho especial. O pescador artesanal e suas assemelhados que acessem suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, com ou sem auxílio eventual de terceiros, bem com seus respectivos cônjuges ou companheiros, e filhos maiores de 16 anos de idade ou a eles equiparados, desde que trabalhem comprovadamente com o grupo familiar respectivo, é considerado seguridade especial, básica. As outras opções eram trabalhador avulso, o contribuinte individual, o empregado. Outras alternativas estão corretas, porque não faz sentido, né? Próxima questão. Ela ainda são todas do 3048. Essa aqui é com base no artigo 11. Essa próxima é no artigo 16. A próxima é no artigo 18. A próxima é no artigo 26. Artigo 39. E artigo 40. Depois o artigo 43. O artigo 59. O artigo 63, o artigo 71 e o artigo 80 e o artigo 88. Vai, faltam só essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 questões para terminar. 51. Podem filiar-se facultativamente, entre outros. Quem pode filiar? A resposta certa é todas as alternativas estão corretas. Com base no artigo 11. A dona de casa é facultativa. O síndico de condomínio, quando não remunerado, também é facultativo. Mas é claro que é quando não remunerado. Isso aqui é a pegadinha, já caiu em prova. E o estudante também é facultativo. 52. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. Resposta, essa aqui eu errei. Resposta é a C. São beneficiários do regime na condição de dependente o cônjuge, o companheiro, o cônjuge, a companheira, companheiro, companheiro filho não emancipados de qualquer condição, menor de 21 anos e invalidados pais ou irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou invalidado. Daí, tipo, esse aqui é meio confuso, porque a legislação mudou, mas basicamente a primeira parte é básico do filho, cônjuge, companheiro e filho, e depois aparece os irmãos e pais, que eles são os terceirizados, os extras. Tipo, tem que falar e provar que o cara é dependente, sacou? E, tipo, os primeiros são básicos, que são acham sempre considerado como dependente, os segundos não. Os preenchimentos de documento que habilitem ao exercício de atividade formalizada pelo contrato de trabalho, no caso de empregado, e pelo cadastramento e registro de sindicato ou órgão gestor de mão de obra, é o ato de inscrição do empregado e trabalhador avulso. 18. O tempo de correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício considerado a partir de transcurso do primeiro dia dos meses e de suas competências denomina-se período de carência. Artigo 55. A renda mensal do benefício de prestação continuada será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício para o auxílio doença para o auxílio percentual. Essa questão aqui é 91%
percentual do salário de benefício, com base no artigo 39. Os benefícios, próxima questão, os benefícios devem ser pagos de 1º ao 5º dia após o último mês seguinte ao de sua competência, observando a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento, com base no artigo 40 da 3.048. Próxima questão, a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá, isso aqui eu errei, com base no 43 da 3.048, dependerá do quê? Da verificação de condição de incapacidade mediante exame médico pericial, a cargo de previdência social, fornecer asseguradas suas expensas, fazer-se acompanhar o médico de sua confiança. Esse aqui não escolhi esse aqui por causa desse treco de médico de confiança, eu não lembro de ler isso. E eu queria escolher uma que estava falando de grupo técnico, quer dizer, grupo multiprofissional, saca? Mas não tinha nenhuma com a opção de grupo multiprofissional, só essa coisa aqui de exame médico de cargo de previdência social. Então, errei essa aqui. A próxima questão, considera-se o tempo de contribuição, o tempo contado da data e da data a data, desde o início até a data de requerimento, do desligamento da atividade abrangida da previdência social tem contados. O que é descontado? E aí eu escolhi o período que é descontado, os períodos legalmente estabelecidos, como de suspensão de contrato de trabalho, interrupção de exercício e de desligamento de atividade. Ou seja, eu escolhi a óbvia, que era a opção que não tem, que a pessoa literalmente não estava sendo abrangida com um benefício e não estava trabalhando. Esses são os básicos. Primeiro, tipo, se ela não está trabalhando, a menos que ela esteja com licença ou outra coisa, ela não é contada. Daí as outras opções eram férias, que é uma licença contada, porque ela é um benefício. Os benefícios gozados também é uma licença contada, não é descontado. E o último é os auxílio-doença, que é uma licença de benefício, é um benefício de licença. Também é contado. Algum tempo só, tipo, não é o tempo todo do auxílio-doença, eu acho. Próximo, não será admitida a prova exclusivamente testemunhal para efeito de comprovação de tempo de serviço ou de continuação. Salvo, daí o salvo, normalmente essa questão eu sempre clicaria um salvo desse tipo aqui, é motivo de força maior. E acabou que era certa mesmo, aí eu escolhi ela. Na ocorrência de motivo de força maior, pode ser contado um treco testemunhal. Zoado, né? Próxima questão, faltam 3. Essa aqui era do motivo de força maior, era com base no artigo 63. Questão 60. O auxílio-doente será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de... Daí ela tem que ser incapacitada por 15 dias. Daí ela pode receber o auxílio-doença. Ela, com base no artigo 71, que vai estar lá o auxílio-doença. Próxima. O segurado empregado com gozo da auxílio-doença é considerado pela empresa como um empregado licenciado. Tipo, todas as questões que apareceram, isso é sempre o técnico licenciado, tá? Ela é com base no artigo 80. E última questão, o direito ao salário de família cessa automaticamente por morte do filho ou equiparado a contar do mês seguinte ao óbito, tá certo? Pergunte-se. Segundo, quando o filho equiparado completar 14 anos de idade, salvo o invalidado, a contar do mês seguinte da data de aniversário, tá certo? Se pergunte-se. E terceiro, para a recuperação da capacidade do filho, ou equiparado do inválido a contar do mês seguinte ou da cessação da incapacidade, tá certo? E a resposta é: todos estão certos. A resposta era D, com base no artigo 80. Legal, né? Tchau! Próxima questões. Vou tentar terminar. 60 até os 140, 62 até os 140, porque eles vão ser questões de certo e errado, né?